Então, prazer, pessoal, quem não me conhece, né? Eu sou o professor Marcelo, que estou trabalhando essa disciplina aí de cálculo 4 com vocês, né? Todos são da engenharia civil aqui, né? Não tem ninguém de outro curso aqui, não, da engenharia civil, né? Então, todos já assistiram às aulas, né, que a gente fez até agora, né? Então, tem vários exercícios lá, vários exemplos, inclusive até coloquei um lá que não está no YouTube, né? Aquela aula lá que eu resolvi aquele exercício daquele retificador de onda, né, em circuitos elétricos, né? Eu acho que espero que todos tenham assistido, né? Uma aplicação das equações diferenciais juntamente com série de Fourier, né? Então a gente tem uma onda retificada, né? Que a gente recebe lá na nossa tomada, né? Uma onda na forma senoidal, né? Que faz um comportamento de um seno, né? 60 Hz de frequência, né? 50 em algumas regiões. Mas ela é senoidal, né? Então tem ciclos positivos e ciclos negativos, né? Então quando você liga o carregador do seu celular, por exemplo, lá, né? Então na entrada ali tem uma pontezinha, né? Chamada de ponte. Tem aquele transformadorzinho lá, né? Que vai baixar a tensão, né, para os níveis que o teu aparelho utiliza. E daí, como os aparelhos trabalham com corrente contínua, ele precisa fazer a retificação dessa corrente alternada para uma corrente contínua, né? E a primeira retificação que faz é aquela lá que eu mostrei, aquela pontezinha ali, utilizando uma pontezinha de 4 diodos, né? Uma pontezinha bem simples, né? E faz aquela semi-retificação para ciclos positivos, né? Viram que não fica uma corrente contínua, né? Como uma bateria, mas já é uma corrente ali somente a parte positiva. E aí começa a aparecer as séries de Fourier nas aplicações, né? Então, a gente usa a série de Fourier para gerar uma onda, né? Gerar só aquela parte positiva que nós vimos, tá? E aí, com aquela série, eu consigo fazer análise do comportamento do meu circuito elétrico. Para a área de vocês, engenharia civil, eu também coloquei lá, fiz um exemplo daquela série de Fourier com aquela carga periódica, né? Colocava um bloquinho, depois outro bloquinho, e aí a gente analisava a série, né? Aquela série quadradinha lá, para só encontrar a função que descreve o carregamento para aquela série, né? Para aquele problema lá. E depois disso, eu não resolvi, mas eu vou resolver um exemplo, resolvendo a equação diferencial da viga, no caso daquela viga sobre uma fundação, mostrando a aplicação, tá? Daquilo ali para vocês. Se eu não mostrei ainda, me cobrem que eu vou gravar uma aula sobre aquilo. Tá? O Lucas ergueu a mão aqui. Então, Lucas, abre o microfone aí e pergunta. Professor, eu gostaria de saber uma questão que eu senti um pouco mais de dificuldade nas EDOs não homogêneas é a questão da solução particular para encontrar ali que ela tem uma cara da equação da reta, eu acho, tipo, que é ax mais b. Geralmente ali nos exercícios que está 3t ou 4t, eu senti um pouco mais de dificuldade para encontrar a solução particular ali. Ok, essa também foi uma pergunta que me mandaram. Já vejo. Lucas, só clica de novo lá em para abaixar a mãozinha ali, que eu consigo controlar. Gente, mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso, nessa pergunta que ele falou, em relação à solução particular, né? Quando nós estamos trabalhando com as equações diferenciais não homogêneas, né? Então, a parte não homogênea seria aquela parte, vamos dizer assim, que está independente da função que nós estamos trabalhando, tá? E aí eu já tenho aquela parte, então, não homogênea vai ter uma função. Pode ser uma constante, pode ser uma reta, exponencial, trigonométrica, né? Então, a gente vai tentar chutar uma solução que tenha a mesma característica dela, tá? A Mayara levantou a mão. Pode falar, Mayara. Boa noite, professor. É sobre a dúvida do Lucas mesmo, que a gente resolvendo o exercício C dá 1, não, o exercício B dá 1, que depois ele não tem uma incógnita, né? Ele fica só uma constante. E daí, tipo, se nesse caso continua mesmo utilizando a equação a formulazinha lá do polinômio, ou se tem alguma outra específica. Entendi. Pode abaixar a mão ali, Mayara. Então, acho que
dois aí, quem tentou resolver aquela letra B ali, provavelmente caiu num probleminha, não é? Você chuta lá uma solução inicial e acaba caindo numa situação. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só para a gente... Ok. Pessoal, todos estão vendo essa tela aqui, a minha tela? A lista de exercícios? Sim. 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 Ok, então a questão que deu problema foi esse daqui, certo? Então você tem aqui, nós temos aqui uma derivada segunda, tá? Igual a menos 4 vezes a derivada primeira, certo? Mais uma constante, mais um 2 aqui, tá? Então aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Então eu vou resolver essa daqui com vocês, tá? Eu vou resolver aqui no quadro juntamente com vocês aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Abrir minha câmera aqui. Vamos lá, vou tentar resolver aqui. Eu vou escrever aqui no quadro e vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. Estão me ouvindo bem? É que o meu microfone fica lá na câmera e pode ser que não seja muito bom. Eu consegui me ouvir bem aí? Sim, tá tranquilo. Ok, então vou colocar a equação diferencial que nós temos aqui, né? Então, x duas linhas mais 4 vezes x' igual a 2, certo? Esse aqui é o problema que nós queremos resolver, tá? Deixa eu só... Se eu ficar um pouco alto, eu sair aqui, pessoal, me deem um grito aí, tá? Para eu conseguir organizar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Então, eu vou resolver aqui as duas formas, tá? Só para explicar bem esse conceito aqui. Então, eu vou resolver a parte homogênea, tá? Quem já fez a disciplina comigo sabe que a minha letra é ruim, não é? Então, tentem olhar aí. Se tiver pequeno a letra, pessoal, avisem também que eu tento aumentar, tá bom? Podem falar. Então, a parte homogênea. Qual que é a parte homogênea? É a parte que só tem a função, correto? No nosso caso, a função x, né? Então, lembrando aqui que essa função x aqui de t, certo? Opa, acho que eu saí do quadro aqui, né? Então, a função x de t, que é a nossa incógnita, tá? É isso que eu estou procurando nessa função. Então, a parte homogênea vai ser só essa parte aqui. Duas linhas, mais 4 vezes x, igual a zero, certo? Essa aqui, então, é a parte homogênea. Então, a parte homogênea, aqui é uma derivada primeira, certo? Essa parte aqui é mais tranquila, né? Porque aqui a gente usa o quê? A equação característica, né? Equação característica para encontrarmos, tá bom? Então, a equação característica, o termo que envolve derivada segunda aqui, a gente chamou lá de m ao quadrado, certo? Mais 4 vezes o termo que tem a derivada primeira, nós chamamos de m, correto? Ou seja, ó, derivada segunda, o expoente é 2, derivada primeira, o expoente é 1. Se aparece aqui só a função x sem derivada, o expoente seria 0, tá? Mas aqui não tem, igual a 0 aqui. Todos estão conseguindo acompanhar aqui, ver? Não está fora do quadro não, né? Tem algum problema aí? Avisa, tá? Então, olha só. Aqui nós encontramos dois valores de m, tá? M1 igual a 0 e M2, né, uma equaçãozinha de segundo grau aqui, é só resolver, tá? E M2 igual a menos 4. É isso? Duas raízes, tá certo? Então, a nossa solução da parte homogênea, vou colocar aqui XH, né, que é a solução homogênea, vai ser, estão conseguindo ver aqui, né? Vai ser aqui, ó, C1, que é uma constante qualquer, vezes E elevado
a M1 vezes T. O M1 é zero, correto? Então, elevado a zero. Mais um C2, uma constante segunda qualquer, vezes E elevado a M2, que é menos 4, vezes T. Tá? Então, essa aqui é a solução da parte homogênea. Correto aqui, gente? Todos até aqui tranquilo, né? Todos entenderam aí? Então, Professor, desculpa interromper rapidinho, mas só uma dúvida. Por acaso a sequência das raízes não tem problema de estar trocada? não. Você falar que esse aqui é M2 igual a 0 e M1 igual a menos 4, né? Isso. Não. Isso aí não faz diferença não, tá bom? A única coisa que eu queria trocar ia ficar C2 aqui e C1 aqui, entendeu? Mas como são constantes, é indiferente a ordem, tá? A ordem não precisa se preocupar não, tá bom? Tá, obrigada. Beleza? Vamos lá, então essa aqui é a nossa... E aí, ó, E elevado a zero dá 1, tá? Então, basicamente, vai sobrar aqui C1 mais C2 elevado a menos 4 aqui, tá bom? Essa é a parte aqui, é a solução da parte homogênea. Então, essa aqui é tranquilo, tá? Então, gravem aí que essa parte aqui nós vamos utilizar depois. Vou apagar aqui, tá bom? E agora sim, né? Agora é aqui que vai dar problema. Agora nós vamos para a parte não homogênea, tá certo? Qual que é a parte não homogênea? É o termo independente da minha função, correto? Da função x, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que f de t é igual a 2, certo? É a minha função. Então, aqui eu tenho uma constante, certo? Então, nós vamos chutar uma solução inicial, vou colocar aqui xn, né, que é a parte não homogênea. Eu vou chutar a seguinte solução. Aqui é uma constante, certo? O método que nós vamos dizer isso. Então, eu chuto aqui uma constante. Tá? Igual a. E aí que começa a aparecer o problema, né? Por isso que é importante a gente entender o conceito disso daqui, né? Entender o conceito do que é uma solução de uma equação diferencial. E isso daqui, quando eu falei lá da equação característica, eu mostrei alguns termos, eu peguei os termos isolados, lembra? Acho que está lá na terceira aula. Eu peguei o termo isolado aqui, peguei esse daqui, e falei, ó, o que acontece com essas derivadas, entendeu? Aqui vai ser o mesmo conceito. Para encontrar a solução não homogênea, a parte não homogênea, a gente chuta uma solução inicial, né, que tem a mesma característica dessa daqui, e substitui aqui na equação. Deriva uma vez, a derivada primeira vai ser zero. Né? E deriva novamente, né? Deriva de novo, que também vai dar zero. E é aqui que aparece o problema, né? Se eu substituir isso daqui aqui, ó, dá zero, vai dar zero igual a 2. Não pode, correto? Ou seja, essa solução aqui, ela não satisfaz a minha equação diferencial, correto? Ou seja, qualquer valor de A que eu coloque aqui não satisfaz a minha equação diferencial. Então, o que nós temos que fazer? Voltar lá no princípio das aulas, voltar lá no princípio lá do conceito de uma equação diferencial. Vou apagar aqui. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou escrever novamente aqui embaixo. X duas linhas, mais 4 vezes x' é igual a 2. Certo? Então, o que nós queremos aqui? Olha só. Eu quero encontrar uma função x, né? Vou chamar xh aqui, né? Que é a solução não homogênea. E olha só. Que quando eu derivo duas vezes e derivo mais a derivada primeira, ou seja, a derivada segunda mais a derivada primeira, o resultado deu uma constante, correto? Então, veja só. Que função que derivando... Vamos esquecer essa parte aqui um pouquinho. Vamos analisar essa daqui, ó. Que função que derivando uma vez dá uma constante? Entenderam aqui o conceito da solução? Lembra lá da aula introdutória de equações diferenciais homogêneas, né? Comecei a falar de solução. O conceito básico é esse daqui. Que função que eu derivando uma vez, o resultado é uma constante.
tem que ser uma função, nesse caso aqui, uma reta, né? A vezes T mais B. Certo? Entenderam o conceito aqui agora? Eu coloquei esse problema aqui justamente para nós analisarmos isso aqui, essa situação, tá? Aquelas regrinhas que a gente coloca lá para equações diferenciais, elas não funcionam para todas as equações. Por isso que nós temos que entender o conceito das equações diferenciais. Então, o conceito é esse aqui, ó. O início. Testei a função, o método que nós vimos. Falhou para essa equação, não falhou? Então, eu volto lá no conceito básico. Vamos tentar rever o conceito. O que é o conceito? Eu tenho que pegar uma função e quando eu substituo aqui, o resultado tem que ser algo parecido com isso. Então, olhando isso aqui, ó, que função que eu derivo uma vez que o resultado vai ser uma constante, correto? A equação de primeiro grau. Se eu derivar uma vez aqui, x', o que vai dar isso daqui? A derivada de constante é zero, a derivada de a vezes t em relação a t é o próprio a. Ou seja, quando eu derivei uma reta, o resultado é uma constante. Agora, derivando de novo, né, porque eu preciso da derivada segunda, isso daqui dá zero. Tá? Então, agora sim, ó, agora não deu problema, tá? Se eu substituir isso daqui aqui dá zero, tá bom? Só que aqui não dá zero, então vamos ver se funciona essa equação aqui agora. Posso apagar essa parte de baixo aqui, gente? Qualquer coisa avisa. Então, até aqui estão entendendo o conceito, né? Podemos avançar. Então, olha só. Eu vou pegar isso daqui que eu acabei de fazer e vou substituir aqui para ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente volta a analisar mais uma parte. Ó. Eu analisei essa daqui, certo? Analisando essa parte aqui, eu vi que isso daqui se encaixa. Se eu pegar isso daqui e substituir e não der certo, o que eu faço? Eu volto e analiso esse pedaço também, tá? Vamos lá. Substituir aqui agora. Então, a derivada segunda deu zero, mais 4 vezes a derivada primeira. A derivada primeira deu o a, correto? Isso daqui tem que ser igual a 2, certo? Aqui. Então, agora, ó, nesse caso aqui, eu consigo encontrar o valor de a, correto? O a é igual a meio. Tá? O a é igual a meio, tá bom? Então, como que seria a nossa função? A nossa solução da parte homogênea. Eu chutei o inicial a, t mais b, correto? Então, o a eu encontrei, o a vale meio. Meio vezes t mais b. Correto? Bom, não tem muito o que fazer agora. Não, professor, mas esse b aqui? Bom, eu sei que essa função do jeito que está aqui, ela satisfaz a minha equação diferencial, correto? Eu não encontrei o valor de b. Por quê? Para qualquer b que eu coloque aqui, essa função, ela satisfaz a minha equação diferencial. Tá? Qualquer valor de b que eu coloque aqui. Ó. Por quê? Se eu colocar b igual a 1, derivando 2 vezes, isso daqui dá zero. Beleza. Derivando uma vez, a derivada de 1 dá zero, sobra meio. 4 vezes meio dá 2. Se eu colocar b igual a 5, derivando 2 vezes, isso daqui dá zero. Derivando uma vez, isso daqui dá meio. 4 vezes meio dá 2. Entendeu? Qualquer valor de b aqui vai satisfazer a equação. Então, eu posso chutar qualquer valor de b. Se você quiser deixar esse b aqui na tua solução, pode. Não vai fazer diferença. Mas você pode colocar qualquer valor de b que você queira. Tá? Nós já testamos, né? Dá certo, atende essa equação diferencial. Então, que valor de b que eu posso colocar aqui nesse caso? Eu vou colocar zero, né? Facilita a nossa vida, beleza? Então, essa é a nossa solução da parte não homogênea. Essa é a solução que nós buscamos aqui. Entenderam essa parte aqui, pessoal? Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa desse exercício aqui? Professor, Diga, Lucas. no caso, se tivesse, por exemplo, um T, um 2T, você aplicaria a mesma ideia? Como assim? Se fosse 2t? Isso.
Isso mesmo, conceito. Chuta a função inicial aqui, uma reta, já seria uma reta, né? Pego, substituo aqui, entendeu? O mesmo conceito, tá? Continua a mesma coisa. Se aqui fosse um exponencial, por exemplo, fosse 2 vezes e elevado a menos t, eu chutaria um 2e elevado a menos t, e faria o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, beleza? Então vamos lá, agora eu encontrei a solução da parte homogênea, eu encontrei a solução da parte não homogênea, da parte que é n, desculpem, né? Que é a solução não homogênea. Tá? Então, eu tenho a solução da parte não homogênea, que é referente a esse pedaço aqui, e nós encontramos anteriormente a solução da parte homogênea. Então, a solução geral vai ser x de t igual a solução da parte homogênea mais a solução da parte não homogênea. Certo? Então, x de t vai ser C1, né? Mais um C2 vezes E elevado a menos 4 vezes T, mais a parte não homogênea. Né? Aqui está resolvido a nossa equação diferencial. Fica aí a tarefa de casa. Pega essa equação inteira, do jeito que está, e substituam aqui. Verifique se dá certo esse resultado, tá bom? Essas constantes C1 e C2 aqui, gente, elas vão ser determinadas dependendo das características do problema, tá? A questão 2 aqui, o exercício 2, né, é um exercício que nós vamos ter que encontrar essas constantes aqui, tá bom? Então, essa aqui é a solução geral que nós buscamos para a nossa equação diferencial. Gente, perguntas nesse exercício aqui, nesse probleminha? Alguma dúvida aqui? Todos entendem? Esses dois exemplos aqui, ó, né, esses dois exercícios, a letra C e letra D, C e D, são parecidos, né? Tem a mesma característica os dois, tá? Então, eu vou fazer aqui, olha só, eu vou fazer a letra D aqui, tá bom? Que aparece aqui um cosseno, né, uma função trigonométrica aqui, então eu vou mostrar esse daqui, tá? Eu vou pelo menos começar o desenvolvimento dele aqui com você. O nosso objetivo aqui é encontrar quem que é essa função f, tá? E nesse caso agora, f é uma função de x, tá bom? Ela é desconhecida, tá? Nós queremos. Então, primeira coisa, a parte homogênea. O que é a parte homogênea? 3 vezes a derivada segunda, mais 3 vezes a derivada primeira, menos 12 vezes a função, igual a zero. Tá? A parte homogênea da minha equação. Então, m ao quadrado, correspondendo à derivada de segunda ordem. M correspondendo à derivada de primeira ordem. Não é isso? Menos 12, né? A derivada de ordem zero, né? Então, o expoente do m seria zero. M elevado a zero dá 1. Sobra só o coeficiente 12. Isso daqui dá igual a zero. Tá? Resolvendo isso daqui, nós encontramos dois valores de m, né? M1 e M2. Não tem problema não, tá? Então, o M1 aqui, ó, para facilitar, 1,56, já deixei calculado aqui. E o M2, menos 2,56, tá? Aqui, então, nosso M1 e M2. Então, a solução da parte homogênea, XH, que vai ser C1 que multiplica E elevado a M1. 1,56 vezes x. Lembra que f é a função de x. Nossa variável agora é x, tá? Mais C2 vezes e elevado a M2, menos 2,56.
56 vezes x. Então, essa é a solução da parte homogênea da minha equação diferencial, tá bom? Então, essa parte aqui é bem simples, né? Bem tranquilo. Vamos buscar a solução da parte não homogênea, tá? A parte não homogênea, aqui, que, ó, é uma função trigonométrica, certo? Cosseno de 3x. Então, eu tenho que chutar uma função na forma trigonométrica. Só que, olha só, aqui eu tenho a função f, né? E tem um cosseno aqui. Aqui eu tenho a derivada primeira, não é? Também tem que o resultado disso daqui menos a própria função tem que dar um cosseno, tá? Qual função que derivando uma vez dá cosseno? O seno, não é isso? Então, a solução que eu vou chutar aqui vai ter que envolver senos e cossenos. Então, a solução na parte não homogênea vai ter que ser na forma 1A, tá? É uma constante qualquer, vezes cosseno do quê? O mesmo ângulo, tá? O ângulo não muda. O argumento trigonométrico não muda. Cosseno de 3x mais b vezes seno de 3x. Certo aqui? Então, essa é a função que eu vou chutar. Cosseno, eu vou chutar uma função trigonométrica na forma geral. Tá bom? Eu coloquei x aqui, desculpem, tá? É f, né? Perdão, f. Tá? Bom, para resolver agora isso daqui, eu preciso pegar isso daqui e substituir na minha equação diferencial. Para substituir aqui, eu preciso da derivada primeira e da derivada segunda, tá? Derivar isso daqui a essa altura do campeonato já não é mais novidade, né? A derivada do cosseno é menos seno, não é isso? Menos 3a seno de 3x. A derivada do seno é cosseno, mais 3b cosseno de 3x. Função, derivada primeira, agora eu preciso da derivada segunda. Então, derivando isso daqui, ó, agora eu pego esse resultado e derivo novamente, tá? A derivada do seno, cosseno. Então, aqui vai ficar menos 9a cosseno de 3x. A derivada do cosseno, menos seno. Vai ficar menos 9b seno de 3x. Então, tá aqui, né? Então, essas são as derivadas. O que eu vou fazer agora? Pegar isso daqui e substituir aqui na minha equação diferencial. Tá bom? Vamos fazer isso daqui. Gente, só para facilitar a minha escrita aqui no quadro, tá? O meu quadro está pequeno aqui, né? Porque tem que ficar de acordo aí com a tela de vocês. Então, o ângulo é sempre o mesmo, tá? Não muda. Então, não vou escrever o ângulo mais aqui, tá? Vou deixar para substituir lá no final, tá bom? Só para economizar espaço. E a função cosseno eu vou chamar de C0 e a função seno de S0, tá bom? Só para facilitar a nossa escrita aqui, a minha escrita aqui, né? Não tem espaço aqui para fazer tudo isso. Então, olha só. 3 vezes a derivada segunda, mais 3 vezes a derivada primeira, menos 12 vezes a função. Então, deixa eu apagar isso daqui para conseguir desenvolver. Agora, até aqui, alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário aqui? Então, ó, 3 vezes a derivada segunda, certo? Então, vai ficar aqui, ó. Menos 27a vezes C0. Menos 27b vezes S0, que é o seno. Tá? 3 vezes a derivada segunda. Mais 3 vezes a derivada primeira. Então, vai ficar aqui. Vou colocar aqui já menos, né? Os 9AS0 mais 9BC0. Menos 12 vezes
a própria função. Então, vai ficar menos 12 vezes AC0 menos 12 vezes BS0. Isso daqui tudo é igual a, vou chamar aqui de C0, né? Para ficar igual, certo? Então, só peguei aqui e substituir, tá? Toma bastante cuidado na hora de substituir, né? 3 vezes a derivada segunda. Multiplicar o 3 por todos os termos. 3 vezes a derivada primeira. Multiplicar o 3 por todos os termos. Menos 12 vezes a função. Menos 12 vezes todos os termos, tá? Bom, agora aqui é matemática básica, né, gente? O que está desse lado da igualdade tem que ser o que está desse lado da igualdade, né? Para essa igualdade ser verdadeira. Então, olha só. Se eu pegar o que multiplica cosseno aqui, ó, que é esse termo e esse termo, tem que ser igual ao que multiplica cosseno desse lado. Né? Observado? Se eu pegar o que multiplica seno aqui desse lado, esse termo e esse termo, tem que ser igual ao que multiplica seno desse outro lado. Que nesse caso aqui não tem, então vai ser quanto? 0. É isso? Então vamos agrupar os termos aqui, ó. Menos 27A cosseno, menos 12A cosseno, certo? Vai dar menos 39, não é? Ó, menos 39A, 0. E aqui sobrou mais 9B. Isso aqui tem que ser igual a C0 que está aqui. Né? Vamos ver aqui se dá para... Menos 27B S0 menos 12B S0 vai dar menos 39B S0. Menos 9A S0. Tem que ser igual ao que aqui? Igual a 0, certo? Olha só, temos um sisteminha de equações, não é? Cosseno multiplicando todos os termos, cosseno multiplicando todos os termos, dá para simplificar, não é? Dividindo tudo por cosseno, não. Aqui eu tenho seno multiplicando ambos os termos, né? Dividindo tudo por esse seno aqui, 0 dividido por seno dá 0, dá para simplificar, tá? E aí nós temos um sisteminha de equações, né? Menos 39A mais 9B igual a 1. Menos 39B menos 9A igual a 0. Tá? E aí nós vamos resolver isso daqui. Está aqui. Então encontramos, olha só, o A e o B daquela nossa solução inicial que nós chutamos. Correto? Aquilo que eu tinha falado anteriormente, olha só. Aqui eu tenho um cosseno, vai ter que aparecer um cosseno. O cosseno tem o coeficiente A. Como eu tenho uma derivada primeira aqui, derivando uma vez isso daqui, o resultado tem que aparecer um cosseno, vai ter que aparecer um seno aqui, né? Porque derivando o seno uma vez, dá um cosseno. Aqui, ó, o coeficiente de B aqui é referente ao seno, certo? Basicamente, pessoal, depois que eu chutei a solução inicial, derivei ela uma vez, derivei ela duas vezes, substituir aqui, daqui para frente foi matemática básica, né? Álgebra básica, nós já conhecemos, né? O único problema aqui é que bastante continhas para fazer, né? Então tem que fazer bem passo a passo, bem com calma, né? Igual eu fiz aqui, ó, destacando os termos que você precisa para tentar pelo menos diminuir a probabilidade de erro. A solução geral vai ser o quê? F de x igual. Deixa eu pegar aqui a parte homogênea, C1 elevado a 1,56 x mais um C2 elevado a menos 2,56 x, mais a parte não homogênea que nós acabamos de calcular, né? Que é, escrever aqui embaixo, menos 13 sobre 534 cosseno de 3x, mais 1 sobre
178 vezes seno de 3x. Aqui. Então, essa é a solução geral. Toda a parte homogênea, né, mais a parte não homogênea da minha solução, que é o que nós acabamos de encontrar. Tá certo? Então, notem aqui, ó. Ficou aqui um C1 e C2 ainda aparecendo, são as duas constantes, tá? Uma característica de uma equação diferencial é isso daqui. A ordem da equação diferencial vai definir quantas constantes que tem que aparecer aqui, tá? Segunda ordem, 2 constantes. Terceira ordem, 3 constantes. Primeira ordem, 1 constante. E assim por diante, tá? Isso daqui vem daquele princípio básico de integrais, né? Integra uma vez, uma constante. Integro 2 vezes, 2 constantes, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, 2 constantes C1 e C2. Eu vou resolver essa questãozinha aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a questão 2, encontra o problema, a solução do problema de valor inicial, tá? Então, ó, tem equação diferencial aqui, tá? Nós temos a equação diferencial, x' de t igual a 2 vezes x de t. E aqui nós temos uma condição dada, tá? A condição dada é que, no instante t igual a 0, a função x passa no ponto 3, correto? Isso daqui, né, equação de movimento, de posição, né, está dizendo aqui que ela vai passar, no instante t igual a 0, ela vai passar lá no ponto 3, x igual a 3, tá? Então, precisamos resolver isso daqui. Ou seja, quando t igual a 0, x igual a 3. Então, eu vou escrever essa função aqui usando uma outra notação, tá? A notação de derivada. Então, derivada de x em relação a t, que é igual a 2x. Essa notação e essa aqui é a mesma, tá bom? Essa notação, para esse caso aqui, ela vai ser mais útil, tá? Por quê? Aqui, ó, de cara, eu consigo olhar e ver aquele método da separação de variáveis, tá? Ó, eu tenho variável x desse lado e tenho variável x desse lado. Aqui eu tenho variável t desse lado, correto? Então, eu vou tentar separar as duas variáveis. Divido ambos os lados por x, o que eu tenho aqui, 1 sobre x, que multiplica dx. Multiplica ambos os lados por dt. Tá? Aí sobra o que aqui? 2 dt. Viu só? Eu consegui separar as variáveis. Ó. Desse lado aqui, só o que tem x, e desse lado aqui, só o que tem t. Quando eu consigo separar as variáveis, eu posso integrar direto. Tá? Eu consigo integrar ambos os lados aqui diretamente. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu posso integrar isso daqui, ó, direto. Certo? Um problema que eu deixei para resolver lá nos materiais tinha uma derivada da função Q. Era a mesma situação aqui, tá? Eu tinha dq dt igual a 1k vezes Q. Mesma situação que apareceu aqui. Integrando aqui, a integral de 1 sobre x em relação a x vai dar ln de x. A integral de 2dt, a integral de uma constante, vai ser 2 vezes t. Já. E aqui eu vou colocar mais uma constante, C1. Então está aqui. E essa aqui é o resultado. Então, desse lado só tem x, desse lado só tem t. Qual que era o nosso objetivo aqui? Encontrar essa função x de t, correto? Na equação diferencial, esse é o nosso objetivo. Eu consegui fazer isso aqui? Ainda não. Eu encontrei ln de x. Então, a função x. Então, agora aqui é só aplicar a função inversa do ln, né? A função inversa é exponencial. Aplicando exponencial ambos os lados, eu encontro que x de t é igual a e elevado a 2 vezes t mais c1. Certo aqui? Então, encontramos aqui. Agora, que eu encontrei a função x de t, ó, derivada de primeira ordem, né, derivada primeira, quantas constantes que tem que aparecer? Uma constante. Apareceu aqui só uma constante. Como que eu determino essa constante C1 aqui?
Eu não tenho uma condição dada aqui, olha só. Só uma condição, uma constante. Então, eu consigo encontrar. A nossa função, então, x de t é igual a e elevado a 2 vezes t mais C1. Tá? Por uma questão de simplificação, ó, eu tenho uma soma no expoente, correto? Uma soma no expoente eu não posso escrever como um produto de mesma base, né? Bases iguais, soma os expoentes, correto? Tá aqui. Olha só, E é um número, né? E é 2,78, né? Infinitas casas. Então é um número, é uma constante. Tá? Esse C1 aqui também é uma constante, correto? Então, uma constante elevada a uma outra constante não é uma nova constante, que eu vou chamar de C2 aqui, tá bom? Então, a minha função aqui, eu vou reescrever ela dessa forma aqui, C2 multiplica E elevado a 2 vezes T. Tá bom? Professor, mas tem que usar essa forma aqui? Não, você pode usar essa forma aqui, tá bom? As duas dão o mesmo resultado, tá? Só que essa forma aqui ela é mais fácil de trabalhar. Principalmente em aplicações, ela é mais fácil de ver essa forma aqui. Mas trabalhar aqui ou trabalhar aqui dá na mesma, tá bom? Diferente, tá? Aqui eu só usei a matemática básica. Agora sim, agora eu posso aplicar a condição dada do meu problema. Então, vamos aplicar aqui, ó. X de 0 é igual a C2 multiplica E elevado a 2 vezes T, o T vale 0, não é isso? 2 vezes 0. Isso aqui tem que ser igual a 3. 2 vezes 0, 0. E elevado a 0 dá 1, correto? C2 vezes 1 dá C2. Então, eu encontro aqui que C2, nesse exemplo aqui, é igual a 3. Tá? Se o C2 estivesse ainda aqui nessa forma aqui, daria para fazer? Daria, não teria problema nenhum. Só que você teria que aplicar o ln aqui, resolver novamente o ln, tá bom? Mas chegaria no mesmo resultado, tá? Então, aqui, tranquilo. Então, eu encontrei o C2 aqui. Então, encontrei que a minha solução, vou deixar eu apagar aqui e reescrever ela. Para esse nosso caso aqui, o C2 foi 3 e elevado a 2 vezes T. Aí, ó, tá resolvido essa questão. Para equação diferencial de primeira ordem, apareceu uma constante, tá? C2 aqui, ou C1, né? Mas na equação só tem uma constante. Eu preciso, para encontrar ela, uma condição do problema, condição dada do problema. Então, eu tenho que conhecer a característica do problema que eu estou resolvendo. Tá? Para esse problema, a letra B aqui, ó, então o que nós temos? Ó? A derivada segunda menos a derivada primeira igual a 4t. Isso daqui ficou fácil. Ó. Usa a equação característica para resolver a parte não homogênea. Vai chutar uma solução com essa característica aqui, né? Então veja que isso daqui é bem parecido com esse problema que nós já resolvemos aqui anteriormente, tá? Encontra a solução disso daqui. Então, olha só, derivada segunda ordem, nós vamos ter duas constantes. Vai aparecer um C1 e um C2 nesse caso aqui. Olha só, aí o problema diz o seguinte, que x em t igual a 0, né, o x vale 1. E aqui diz que a derivada no ponto 0 vale 1. Vale 0 também. Então, nós temos duas condições, estão vendo? Uma condição no ponto 0, o valor de x, e uma derivada também no ponto 0. Tá? Então, duas condições para duas constantes. Então, vou conseguir encontrar as duas constantes nesse exemplo aqui. Vou fazer uma explicação rápida aqui do problema massa-mola. Tá? Vou compartilhar novamente aqui.
conceito de sistema massa-mola é um conceito bem básico, né? A gente aprende aí lá no ensino fundamental, mas eu mostrei para vocês um olhar através das equações diferenciais. Isso daqui, vocês na engenharia devem estar pensando, mas, poxa, um problema tão básico desse, né? Por que a gente estudar isso na engenharia? Isso daqui é o princípio da análise de vibrações mecânicas em estruturas, tá? O problema de massa-mola é a base para você analisar vibrações mecânicas em estruturas, tá? Então, esse conceito aqui é importante. Então, nós temos uma massa, uma mola de coeficiente K, chamada de M aqui, desprezar o atrito aqui, tá? Só por simplificação. E aqui nós temos um amortecedor de coeficiente B. E aqui temos uma força externa, né? Chamei de F de T aqui, tá? Então, segundo a lei de Newton, diz que força é igual a massa, tá? Vezes a aceleração, né? Então, aqui nós temos uma posição x de t, né? Então, esse bloquinho aqui, ele se movimenta, né? Um certo deslocamento para frente e para trás aqui, dependendo dessa força. X de t, então, é a posição do bloco em relação ao tempo, tá? Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa aí, eu vi que piscou um aluno aqui. Se quiser falar, podem perguntar, tá bom? Então, olha só, força. Isso daqui, na verdade, lá nas leis de Newton, né? Isso daqui é o somatório das forças, né? O somatório das forças que atuam. Então, quais são as forças que atuam nesse bloco aqui? Amortecedor, mola e essa força externa, tá? Então, o somatório das forças é igual mola menos K vezes X. Tá? K é o coeficiente da mola vezes X. O X é quanto ela distendeu ou comprimiu, correto? Ou seja, a força da mola é proporcional à distância, né, que essa mola distende ou comprime. Negativo, porque ela é sempre contrária ao movimento da massa, né? Se a massa empurra, a mola vai empurrar para cá. Se a massa estica, a mola puxa. Negativo. D. D é o coeficiente de amortecimento. Tá? Também é negativo, óbvio, né? Porque se o bloco está vindo para cá, ele vai empurrar, né? Ou seja, ele vai fazer uma força contrária. Se ele está indo para lá, ele vai fazer uma força contrária para cá. Beleza. Só que o amortecimento, ele é proporcional à velocidade do deslocamento. Tá? Não é proporcional à distância, tá? Porque você puxa ele bem devagarzinho o amortecedor, ele vai acompanhar, né? Acho que se vocês pegarem lá o porta-mala de um carro, né? A maioria dos carros tem carro, né? Porta-mala com amortecedor, você vê, você vai puxando devagarzinho do porta-mala, ele vai abrindo o amortecedor, vai segurando aquele movimento, só que ele vai parando, né? Você abre, ele para. Né? O amortecedor não puxa novamente. Ele só tem a função de amortecer o movimento. Tá? E ele é proporcional à velocidade. Quanto mais forte, né, mais rápido você tenta fechar a porta lá do teu porta-mala, você vai ver que você não vai conseguir. Porque o amortecedor ele é proporcional à velocidade do movimento. Ao menos o quê? A velocidade do movimento. Eu tenho a função posição. O que é velocidade? Derivada primeiro. X'. Correto? Então, ó, mola, deslocamento. Amortecedor, velocidade. Mais a função, né? Então, mais esse F de T. Correto? Massa vezes aceleração. Então, eu vou substituir essa equação aqui, ó, esses dois termos aqui. Massa vezes a aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a derivada segunda da posição. De duas linhas é igual menos B vezes x' menos K vezes x mais F de T. E olha só. Então, o movimento dessa massa aqui, dessa mola, é um movimento, né, oscilatório amortecido devido a esse amortecedor aqui. Tá? Então, está aí a equação diferencial. Equação diferencial de segunda ordem, tá? Não homogênea, porque tem aquele termo exponencial ali. Tá bom? O que é essa função f de t aqui?
3e elevado a menos t. Se eu não me engano. O que essa força aqui vai fazer no movimento? Ela vai fazer isso daqui, ó. Ela começa numa intensidade igual a 3, né? Quando t é igual a 0, vale 3, e vai diminuindo até ir para 0. O que significa isso? Que faz uma grande força lá no início do instante de tempo, que à medida que o tempo vai passando, a força vai parando de atuar. Se você pegasse uma corda e puxasse ela com força e depois fosse soltando, né? Então, você dá um puxão inicial e vai soltando devagarzinho aquela corda ali, né? E a mola começa a atuar, né? A mola puxa novamente, correto? E fica oscilando. Aí, quando esse negócio aqui começa a movimentar, tem velocidade. O amortecedor começa a atuar. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o gráfico da solução desse problema aqui. Tá? A solução está aqui, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui, acho que está aqui. Então, olha só que interessante. Apareceu um exponencial aqui negativo, tá vendo aqui? E elevado a menos 0,15 vezes t. O que é esse exponencial negativo? Não é aquela força. Esse aqui é um amortecimento, tá? Então, vocês vão ver, a hora que vocês estiverem resolvendo essa equação aqui, vai ter que aparecer um exponencial negativo, tá lá. Por quê? Isso daqui faz parte do amortecimento do nosso sistema. E não tem uma mola atuando? Tá aqui, ó, a mola aqui. Ó, seno e cosseno. Seno e cosseno não faz a mola atuar, não faz a mola ficar oscilando? Tá aqui, ó. Então aqui nós temos a combinação desses dois movimentos. Mola oscilando, amortecedor atuando, correto? E aqui a força inicial lá atuando também. Olha só como vai ficar nos 5 primeiros segundos esse gráfico aqui. Olha só. Está parado, né, no instante 0. Deixa eu aumentar um pouquinho essa linha aqui. E aí começa a puxar, correto? Começa a atuar. Aí volta e começa a oscilar. Então, 5 segundos. Vamos colocar 10 aqui. Olha só, 10 segundos. Então, aquilo que a gente já imagina, né? O sistema fica oscilando. Mas olha só, para 20 segundos. Estão percebendo aqui que a oscilação está diminuindo de amplitude? Ó. Antes foi lá um pouco para cima de 2. Agora aqui está um pouco abaixo de menos 1. Aqui está um pouco acima de meio. Ou seja, olha só, 30 segundos. O movimento ele é oscilatório, só que está parando de oscilar. Por quê? Por causa do amortecedor que está atuando ali. Então, você tem a mola atuando aqui, que é essa função, só que o amortecedor atuando muito mais. Né? Então, vou colocar aqui 50 segundos, olha só. Até que para, né? Ou seja, o amortecedor força esse sistema parar de oscilar. Aqui é uma representação física bem importante para vocês entenderem a combinação desses dois efeitos. Né? O efeito da mola, que fica oscilando, e o efeito do amortecedor. Né? Como eu coloquei aqui um amortecedor relativamente grande, né, para esse problema aqui, né, ele é menor do que a mola, tá? Só que ele ainda é grande, né, para essa massa aqui. Então, o sistema fica oscilando, mas perde força. Se a gente aumentar esse coeficiente da mola aqui para 0,75, depois a gente testa para 2, por exemplo, vocês vão ver que ele vai oscilar muito mais antes do amortecedor atuar. Tá? Então, isso aí é bem interessante. Então, montei a equação diferencial aqui para vocês, tá? Mostrei ali o resultado, né, do movimento que vocês vão ter, tá bom? Então, eu quero que vocês tentem resolver essa equação diferencial aqui. Eu quero que vocês vejam se vocês conseguem encontrar aqueles dois termos, tá? Que é o exponencial negativo e o seno e cosseno nessa mesma equação. Dica: o exponencial negativo e o seno e cosseno não tem nada a ver com essa força aqui, tá bom? Aquilo lá vai aparecer quando vocês resolverem a parte homogênea da equação diferencial, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitem aí e falem. Vamos lá. Tentem resolver esse daqui, tá bom? Quero ver se vocês conseguem encontrar o exponencial, tá? E o seno e cosseno. Isso daí vai aparecer naturalmente na resolução da parte não homogênea, tá? Essa parte aqui homogênea, a parte não homogênea aqui, né, que é essa função, isso daqui não vai influenciar, tá bom? Aquele exponencial negativo
e o seno e cosseno vai aparecer quando você estiver resolvendo a parte homogênea do problema. Tá? Ou seja, a parte lá, vai usar a equação característica, você vai ver que vai aparecer esses termos ali, tá bom? Se alguém não conseguir encontrar isso daqui, manda um e-mail que eu indico, né, essa solução aqui e mando para vocês, tá bom? Pessoal, perguntas, dúvidas aí, aproveitem para falar. Caso contrário, gente, eu vou finalizar a aula por aqui, né? Já 1 hora e pouco de aula aí. Então, se alguém tiver Professor, perguntas, dúvidas, podem falar. Diga, Mayara. desculpa, eu só me confundi aqui rapidinho. A exponencial negativa, ela aparece na resolução da parte homogênea e o seno e cosseno na parte não homogênea, é isso? Não. Aquele exponencial negativo e trigonométrico vai sair da solução da parte homogênea, tá? Os dois saem daqui, tá bom? Aqui vai aparecer alguma coisa aqui, alfa, t, que multiplica um cosseno aqui, entendeu? Vai ter que sair dessa parte aqui, tá? Vocês vão ver na hora de resolver a equação característica, vai aparecer a raiz, vai aparecer 2 raízes, né? Então, vai aparecer em cada raiz 2 termos. Tá bom? Eu quero que vocês encontrem esses 2 termos aí. Aí vocês vão ver as 2 soluções aparecendo. Tá bom? Caso contrário, né? Boa aula aí, bons estudos a todos, tá? Até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Obrigada, viu, pela aula. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Professor, obrigado. Tchau. Valeu, professor. Até mais. Diego. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.